queridíssimos estudantes da segunda série do ensino médio, vocês que estão aqui no Se Liga na Mídia. Estão todos convidados para mais uma aula espetacular, maravilhosa, sensacional e diferenciada, porque estamos aqui no Observatório da Imprensa Internacional. E dando início à atividade número 2, a atividade 2, em que a gente vai começar a aprofundar, desvendar, vão ser cada vez mais críticos. Ó, tá aí na tela, olha, Observatório da Imprensa Internacional, a atividade 2, introdução 1. Olha o título da aula aí, Função Social dos Observatórios da Imprensa. Grifa isso, Função Social dos Observatórios da Imprensa. Eu sou o professor Mauro Marcel, tá? Aprofundamento Se Liga na Mídia e não estou sozinho. Olha, estou bem acompanhado, tá aqui, ó, vamos lá. De olho na integração, temos mais gente comigo. O professor Mauro, ele cuida das aulas de laboratório de produção jornalística. Vira e mexe, eu estou lá participando das aulas dele, então são aulas bem legais. Então, algumas coisas das aulas dele trarei para a aula de hoje, aguarda. Esta aqui é a minha parte, o que me compete, o Observatório da Imprensa Internacional. Abaixo temos jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentação. A professora Mara Valéria está lidando com esse tema. A gente falou de crônica na aula dela, né? Eu participei. Olha, eu joguei futebol de 5 na aula dela, foi bem divertido. Daqui a pouco vamos lá jogar vôlei, aguarda para essa aula. Criação e comunicação publicitária é a aula que o professor Jocélio está sempre participando também. Então a gente está sempre integrado, sempre participando. Então, para deixar tudo bem claro, organizado, na reta, cabelinho na reta, olha só, cabelinho na régua, né? Olha só. Eixo estruturante ainda é este, investigação científica. Calma que vai mudar, calma, mas ainda é este. O objetivo da nossa aula de hoje. Então, anota aí, printa se for o caso. Vamos refletir sobre o papel dos observatórios de imprensa frente aos meios tradicionais de comunicação. Não, grifa bem isso, olha. Vamos refletir sobre o papel dos observatórios de imprensa frente aos meios tradicionais de comunicação. Então, retomando o que nós desenvolvemos na primeira atividade. Bom, na verdade, na primeira aula da primeira atividade. O que é um observatório de imprensa? O observatório de imprensa é aquele mecanismo social, vou dizer até político, mas não político partidário, político de participação social, participação no convívio público, né? Aquele mecanismo político em que nós observamos como estão sendo tratadas as notícias pelos veículos de comunicação. É o observatório da imprensa, né? Mas vamos lá. Podemos ter o observatório da publicidade, em que vemos como a publicidade está tratando de alguns temas. Por exemplo, a publicidade está levando em consideração as diversas camadas sociais, os diversos grupos de interesse, ou está sendo preconceituosa, né? Reforçando estereótipos. Então a gente tem que estar atento a isso. Fora da publicidade, a imprensa também. A imprensa. Quando a gente trata de imprensa, e aí você tem que estar com um olhar bem atento em relação a isso. A imprensa não é só dividida entre verdades e mentiras. Olha, fake news e não fake news. Nas últimas aulas tratamos sobre isso. Lembra daquele vocabulário enorme? Se não, volte naquela aula, né? Bolhas informacionais, conteúdo pago. Tem mais coisas, por exemplo, fake news, claro, deepfake. Não sabe do que eu estou falando? Volte na aula anterior. Gente, bem legal aquela aula, tá? Eu estou vendo as visualizações no YouTube, estão bem bacanas em relação a essa aula. Então, volte lá. Depois, agora termina de ver. Dá para ir nessa aula sem voltar lá, depois você volta. Agora me acompanha. Olha só. Título da aula, para ficar tudo organizadinho, tá? Aula 1, atividade 2, né? Função social dos observatórios da imprensa. Já começamos a falar sobre isso, então vamos para a primeira pergunta. Para a gente falar de veículos tradicionais de imprensa, a gente tem que pensar primeiro quais são eles. Quais são os veículos tradicionais de comunicação? E quando eu falo de veículos tradicionais, eu não estou falando da empresa A ou da empresa B, né? Eu não estou falando da Excelsior, da Tupi, da Manchete, estou falando da BBC, do New York Times, não. Eu estou falando de como eles trazem até nós informação. Vou pegar alguém lá de fora, pega uma empresa de comunicação chamada Fox. A Fox tem... Como é que ela chega até nós?
Existe a Fox News, que é um canal de notícias. A Fox News, a Fox News chega até nós com jornal impresso, chega via rádio, chega pela internet, sei lá, aqui no Brasil, sei lá, o canal, a Rede Globo. Como é que eles chegam até nós? Eles chegam até de que forma? Por exemplo, a Rede Globo aqui tem canal de TV, rádio. Então, quando a gente fala de veículos tradicionais, o nosso olhar agora vai ser voltado para esses. Então, anota aí quais são os veículos tradicionais, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Olha só, temos aí o rádio. Poxa vida, tem que escutar rádio? Vou falar uma coisa para vocês. Com a internet e as possibilidades de compartilhamento de música, as rádios se reinventaram. Note bem, os programas de rádio mais assistidos hoje no Brasil não envolvem música. Pararam para pensar sobre isso? Os programas de rádio hoje são aqueles que têm mais personalidade, aqueles que envolvem humor, que envolvem comunicação, que envolvem notícia, que envolvem muita participação de um âncora, alguém que está falando, está noticiando, entrevistando. Porque, nota bem, se você quiser ouvir música, você não precisa mais desse aparelho. Você tem música disponível no YouTube, MP3, você tem lá Spotify, o que seja. Ou, sei lá, CD, mas CD é uma ideia mais antiquada, né? Mas, ou seja, você não precisa mais da rádio para ouvir música. Antigamente, vou contar um segredo para você, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro quando eu comecei a ouvir música, a rádio era o único jeito, porque a gente tinha que pagar, ou CD ou LP. Então, para poder ter música de graça, a gente ficava lá esperando a música tocar, tinha uma fita cassete, a gente gravava e ficava morrendo de raiva quando o apresentador falava no meio da música. Você estava lá ouvindo a música feliz da vida e o apresentador, locutor, e falava, eita, nossa rádio, putz, aí você tinha que gravar de novo. Ou seja, hoje não. Hoje a rádio, as rádios, elas, para se sustentarem, elas tiveram que se reorganizar e elas oferecem hoje prioritariamente informação, notícia. E é uma maneira fácil de trazer informação. Fácil não digo tão, mas rápida é. Porque a imagem tem que ser trabalhada. Por exemplo, aqui. Aqui eu estou com você com 2 câmeras, a gente trabalha até com 3. Então, olha como tem filtro, tem imagem. Se eu apareço, ó, a camisa um pouco amassada, tal, me organizei, colocou o microfone lá, a tela. Na rádio não, a rádio eu pego aqui tá aqui o celular, eu vou lá, entrevisto o cara me entrevista, mando o arquivo de áudio para a pessoa, pronto, chegou. O tratamento é menor. Não vou falar que não tem tratamento, mas o tratamento é menor. É muito mais dinâmico. A imagem é mais pesada, tem que ter tratamento, então tem muitas outras questões envolvidas. Então, rádio, tá aí, veículo tradicional desde sempre, maravilhoso, adoro rádio. Televisão. TV. Gente, a TV já foi de vanguarda, tá? A TV já foi um veículo de comunicação apenas para alguns eleitos, alguns escolhidos. Eu lembro que a minha mãe falava que na infância dela tinha os televizinhos, as pessoas que iam até a casa dos vizinhos em horários específicos para ver televisão, porque a TV era tão rara, tão cara, que apenas algumas pessoas tinham. Então, você tinha lá o veículo. Eu falo que o rádio hoje ele se reinventou e traz notícias. No começo, havia pouquíssimos noticiários na televisão, né? Então, você tinha lá todo mundo, falo da minha infância, já tinha TV em casa, né? Mas todo mundo esperava lá até as 8 horas da noite, 8h30, não sei, para poder assistir o jornal que passava e era quase uma versão oficial das notícias. Então, as pessoas tinham outros veículos de comunicação, mas na televisão você tinha lá 2, 3 jornais, né, que aconteciam ao longo do dia, em emissoras poucas, né? Diferentemente do rádio, que você já tinha notícia acontecendo, né, o corte. Hoje, você tem canais de notícia, você liga lá uma emissora lá de TV, lá, até canais abertos, né, não vou falar nome aqui, mas não divulgado, não é minha função fazer isso. Mas se você ligar hoje, em tal emissora, você consegue assistir durante 24 horas notícias sem se preocupar em ter corte. E aí a gente tem que observar isso. Puxa vida, o que é de informação, o que não é de informação, como você vai conseguir... É claro, o cara em meia hora, 1 hora, ele consegue preencher com notícias. Mas durante 24 horas, como é que durante 24 horas você consegue manter informações? Então foi o que nós falamos na última aula. O que é notícia, o que é informação, o que não é. E este aí, olha só.
jornal impresso. Jornal impresso é o quê? É o veículo mais tradicional, ainda existe, tá certo? Existem bancas de jornais onde você tem contato com a mídia escrita. Eu falo que esses são os 3 veículos tradicionais, porque hoje nós temos veículos outros que fazem a notícia chegar de maneira mais rápida e dinâmica, né? Ou os outros mais avançados, mais tecnológicos, que envolvem internet. A internet e de maneira até mais fácil de chegar. O professor Mauro falou com vocês sobre mídia alternativa, né? A diferença entre mídia alternativa e mídia comunitária e mídia tradicional. Eu estou falando de veículos de comunicação. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Pergunta para nós continuarmos discutindo. Está aí na tela, olha só. Quais são os veículos tradicionais mais populares e influentes no Brasil? Quais são os... Aí você pensa assim, temos rádio, temos TV e temos jornal impresso. Gente, a TV e o rádio, eles chegam em lugares que o jornal impresso às vezes não chega. O jornal impresso ainda é forte, ainda existe e tal. Os jornais hoje sobrevivem mais os impressos sobrevivem mais de notícias na rede, nas redes sociais, né, nos sites de informação. Mas aí vamos pensar comigo. Temos a televisão. Pensa comigo. Na televisão, eu não vou falar aqui porque eu não quero divulgar ninguém. Na televisão, das emissoras que você sabe que existe, qual delas é a mais influente? Pensa comigo e pensa o porquê. Pensa mais. Das emissoras de rádio, quais das emissoras são as mais influentes? Pensa o porquê. E dos jornais impressos? Cabe uma pesquisa aí, hein? Cabe uma pesquisa com seus colegas, um bate-papo com os amigos aí, na sala de aula. Qual deles são os mais influentes? E por que são influentes? Certo? Então, pensamos nos veículos, pensamos em quais são eles. Pensamos em marcas agora, né? Então, vocês estão discutindo marcas, discutindo empresas grandiosas, empresas que têm escritórios fora do Brasil, alguns, né? Aliás, temos, inclusive, agências de notícia, canais de notícia que estão saindo de outros lugares do mundo e abrindo filiais aqui no Brasil. Existe uma grande rede de notícias que há uns 2, 3 anos veio para o Brasil e montou um canal também de notícias, certo? Então, vamos pensar. E aí, na tela, vamos para esta pergunta sensacional que vai nos guiar ao longo de todas as atividades deste Observatório da Imprensa. É uma pergunta importante e cabal. Está aí na tela. Qual é a importância da existência de um olhar mais crítico em relação aos veículos de comunicação, principalmente no que se refere às notícias? Por que temos que ter um olhar mais crítico? Por que temos que observar que determinado notícia tem um olhar mais carinhoso para tal pessoa e menos carinhoso para outra pessoa? Como descobrir isso? Por exemplo, a gente vai lá, liga determinado canal e percebe que, nossa, todos os demais canais estão noticiando sobre uma determinada fraude em alguma coisa. Este canal separou apenas, sei lá, 1 minutinho da programação. Está noticiando, mas quanto espaço ele está dando? Então, é sobre isso que os observatórios da imprensa pensam. Tem esse olhar crítico. Não, nós noticiamos, mas como? Tem as reuniões de pauta, e na reunião de pauta, os jornalistas, porque são empresas que os contratam, né? Cada um desses canais de notícia, informação, emissoras de TV, rádio e jornal impresso, são empresas. Eles escolhem, olha, vamos noticiar isso, isso. E por que não vamos noticiar isto? É uma escolha política. É uma escolha política. E eu não estou falando aqui que é uma escolha política partidária. A participação política envolve em todos os aspectos. Por exemplo, você pode ter um jornal
que trata mais de temas ligados ao meio ambiente. Outro jornal que trata mais de temas ligados à política partidária em específico. Outro jornal que lida mais com, sei lá, viés social, outro econômico. São escolhas políticas. Mas dentro desses jornais, dentro dessa mídia, dentro desses veículos, como eles escolhem? Por que eles escolhem? Certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso dizer isso com grande clareza, que alguns jornais declaram, inclusive, voto em alguns candidatos. Aí, no caso de política partidária mesmo. Olha, o nosso jornal tal, recomenda e declara voto em determinada pessoa. Não quer dizer que todo mundo que trabalha lá vai votar e vota em determinado candidato. Mas quer dizer que lá eles declaram abertamente. Isso até ajuda meio que na leitura do jornal, né? Você percebe, aquele jornal é republicano, aquele jornal é democrata, aquele jornal é mais independente. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente tem que observar, porque a gente busca isenção. Os jornais não têm esse hábito de declarar voto. Eu acho até que é bem saudável isso, é bem saudável. Porém, a gente tem que olhar se de fato não existe, certo? A ideia é ter isenção. Uma outra pergunta, que aí envolve exatamente o que eu estou falando para vocês, está na tela. Você percebe posicionamento políticos e ideológicos na mídia tradicional brasileira? Olha que pergunta capciosa. E temos que ter muito cuidado na hora de respondê-la. Olha só, de novo. Você percebe posicionamentos políticos e ideológicos na mídia tradicional brasileira? Eu comecei esse observatório de imprensa, esse componente, há algumas semanas, e a primeira aula eu falei sobre ideologia para vocês. E eu retornei esse ponto numa aula que eu participei com o professor Mauro, diferenciando e fundamentando, né, dando a explicação do que é político ideológico. Então, de maneira bem resumida, se você não pegou aquela aula, o que é política? Política é a arte de você viver em comunidade, negociar as coisas. Por exemplo, vamos supor que você tem R$1 milhão para administrar uma cidade. E você tem, entre os problemas da cidade, os gastos, tudo, você tem R$1.200.000 de despesas. Vai faltar R$200.000. Ou seja, algum lugar não vai ser atendido. Ou vamos deixar de fazer uma limpeza de alguma coisa, vamos deixar de pagar alguma coisa, vamos deixar de, sei lá, investir em alguma coisa, saúde, segurança. O que é política? Política é o estudo de como negociar isso, a administração da escassez. Porque raramente no mundo a gente vai ter dinheiro para tudo, né? Um jornal que tem financiamento, tem verba, tem publicidade, tudo. Onde a gente vai gastar o nosso dinheiro? Onde a gente vai gastar o nosso viés ideológico? Para que lado nós vamos? Então, a ideologia significa entre você... É o caminho de você escolher um caminho político. Ou seja, nós somos liberais, somos progressistas, somos conservadores, tal. Você percebe a ideologia de um jornal nas escolhas que eles fazem na hora de noticiar, em quem noticiar, nos artigos, nas crônicas, na publicidade. Ou seja, se eles atendem mais a um determinado grupo, a outro grupo. Atendem como? Dando mais voz a um ao outro. Se eles buscam a isenção, ó, falamos desse, falamos daquele. Então, tudo isso é necessário pensar. Então, dito isto, volto a pergunta para vocês. Você percebe posicionamento político e ideológico na mídia tradicional brasileira? Percebe ou não percebe? Quando você assiste o canal A, canal B, emissora X, emissora Y, quando você escuta o jornal, quando você deixa de assistir uma emissora para assistir outra emissora, vamos colocar duas emissoras de rádio que você gosta, emissora A e emissora B. Você percebe diferença no tratamento da notícia, da A para B? 2 canais de TV. Você percebe a diferença entre o que é noticiado no canal A e no canal B? É exatamente sobre isso que a gente vai refletir ao longo de todos esses... Aliás, já estamos refletindo. Como a notícia é dada no canal A e no canal B?
Quer ver um negócio? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou dar esse exemplo em outras aulas mais à frente, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Terremoto no país tal mata tantas pessoas. A notícia é essa. Terremoto no país tal mata tantas pessoas. A notícia pode ser dada assim. Grande tragédia humanitária, sei lá, 500 pessoas morreram. Ó, esse canal está tendo um viés na tragédia. Um outro canal pode falar assim, impacto na economia causado devido ao terremoto no país. Perceberam a diferença? Um vai focar na tragédia humanitária, outro vai focar na economia. Um outro ainda pode falar assim, olha, tragédia envolve milhões de mortos, milhares de mortos, milhões é exagero, né? Milhares de mortos e colocar fotos das pessoas sofrendo, maneira apelativa, ou seja, você percebe que é possível fazer essa escolha independentemente da notícia. São escolhas político-ideológicas, tá? Que todo veículo de comunicação tem, independentemente de ser mais ou menos isento, certo? Isso é normal. Todos os seres humanos são políticos. Já dizia Aristóteles, né? Somos políticos por excelência, ok? E aí nos traz um outro questionamento importantíssimo. Está aqui, olha só. O que é liberdade de imprensa? Se todo canal de comunicação que envolve notícia, que envolve informação, tem que ter liberdade de imprensa, não, verdade, deixa eu voltar a reformular a pergunta. Se nós temos visto em todas as emissoras de TV, de rádio, jornais, até na internet, posicionamentos político-ideológicos, que é normal, é isso, faz parte do jogo. O que seria a liberdade de imprensa? O que é noticiar algo com liberdade? Vamos falar muito sobre isso, mas, em tese, liberdade de imprensa é o jornalista estar livre para noticiar o fato tal qual ele aconteceu, tal qual ele está vendo todos os lados, analisando todos os lados, checando se é verdade, se é mentira, analisando, investigando. Por exemplo, se eu tenho uma informação de que teve um terremoto e alguém me falou que não teve, eu preciso checar. Se eu sou forçado a não dar essa notícia, eu não tenho liberdade de imprensa. Se alguém me coage para reduzir o número de mortos, ou então a aumentar o número de mortos, ou então a falar que aquela informação aconteceu em outro país que não aquele, ou então acusar alguém, ou então a não revelar quem é o culpado de alguma situação, eu não estou tendo liberdade, certo? Então, esse olhar na informação, na imprensa, é preciso ter, e nós teremos que ter na hora de elaborar, de construir o nosso observatório de imprensa, certo? E aí, olha, a pergunta de $1 milhão. Qual é a função social de um observatório de imprensa? Para que serve? Agora ficou claro, né, gente? Dito tudo isto, é para poder analisar qual é a qualidade da informação, da notícia que nós estamos tendo. Simples assim. Nós estamos sendo, olha a palavra que eu vou usar para vocês, palavra forte. Nós estamos sendo manipulados? Sim ou não? Agora, é fácil você dizer, professor, claro que nós somos manipulados. De que forma? Para onde? De que maneira? O que é manipulação? Então, questionar tudo isso. A imprensa, não, na verdade, não estamos sendo. Nós estamos indo por esse lado porque nós estamos seguindo a verdade. Não, nós estamos sendo, porque nós estamos seguindo. Agora, quando você analisa de maneira a buscar a verdade, com o olhar de um observatório, você pega a notícia que foi divulgada no veículo A, no veículo B, no veículo C, em várias mídias, no rádio, na TV, impresso, na internet, no blog, no vlog, na rede social. Você tem aquele olhar atento para as diversas formas como a notícia foi trabalhada e você percebe, olha, esses pontos aqui eu tenho em comum. Isso aqui provavelmente é verdade. E aquela outra coisa, será que todos não vieram da mesma fonte? Então, pesquisar as fontes. Olha, todo mundo foi informado pela mesma agência internacional. Ou seja, você tem lá a mesma agência que nutriu, alimentou de informação todos os mesmos veículos. Então, isso é um problema. Então, a gente tem que ter esse olhar atento. Não só ver os vários
os vários veículos, mas quem é que está alimentando? Porque assim, você olha lá no rodapé da notícia, a agência A, aí você vai no outro canal, agência A, no outro canal, agência A, no jornal impresso, agência A. Ou seja, você está mudando de veículo, mas está tendo a mesma informação. Esse olhar tem que estar atento. Então, vamos para o que nós elaboramos hoje de debate. E vocês, por favor, na tela agora, ó, vai lá e printa isso. E debata entre vocês, porque eu só motivei, eu não respondi quase nada aqui. Eu só fui jogando coisas para vocês. Olha só, perguntas importantes. Debata entre vocês. Quais são os suportes tradicionais de notícia? Essa eu respondi, né? TV, rádio, jornal e tal. Quais são os veículos tradicionais mais populares e influentes do Brasil? Essa eu não respondi não, essa é com vocês. Pergunta, qual é a importância da existência de um olhar mais crítico em relação a esses veículos de comunicação? Principalmente no que se refere às notícias. Esta eu dei um ponto de vista, mas olha, de maneira alguma é o único. Você tem a liberdade e tem que ter uma opinião diferente da minha. Porque se a gente concorda, como diria minha tia, se a gente concorda, acaba a prosa, né? Se a gente concordar, não tem mais conversa. Então, o que você acrescenta ao que eu falei para vocês? Mais, você percebe posicionamentos políticos e ideológicos na mídia tradicional brasileira? Isso aí eu não respondi mesmo. Por quê? Porque é você que tem que ver. Eu só tenho que apontar o caminho. Olha só, eu expliquei. Ó, se tem essa escolha, se tem aquela escolha, se tem esse viés, se tem aquele viés, você tem que avaliar. Tem posicionamento, sim ou não? E não é falar tem, pronto, tem porque eu sei. É porque é. Não. Pesquisa. Lembre-se do nosso eixo estruturante. Investigação científica. É você investigar. Tá certo? Não é você falar, olha, eu sei porque o dono é esse, eu sei porque o jornalista é aquele, eu sei porque é patrocinado por... Não, não basta isso. Não basta mesmo. Você tem que mostrar alguma notícia, alguma informação, alguma reportagem, algum áudio, alguma coisa. Olha, graças a isso aqui, eu consigo perceber que eles acreditam mais nisso, e nisso, e nisso. Certo? E eu falei para vocês o que é político ideológico, certo? Se não, volte nas aulas do professor Mauro, Mauro Farias. Volte na minha aula aqui, na primeira aula desse componente, Observatório da Imprensa Internacional, que eu explico o que é ideologia para vocês, tá certo? Senão a gente ficar voltando no mesmo tema, a gente vai acabar se perdendo. Mas olha só, o que é liberdade de imprensa? O que é liberdade de imprensa? Eu falei um pouco, mas é claro, é muito mais do que eu falei, né? E a pergunta final da aula, qual é a função social de um observatório de imprensa? Para que serve? Eu vou deixar para vocês agora alguns debates, além desses que eu propus, tá certo? Olha só, na tela um dos debates. Quais são os veículos de imprensa mais importantes e influentes do mundo? Opa, estou falando internacional, né? No Brasil você consegue falar aquela emissora, aquele jornal, aquela... E no mundo? Quais são os veículos de imprensa mais importantes e influentes do mundo? E aí eu vou até perguntar para você uma outra coisa. Eles influenciam aqui no Brasil de que forma, né? Pensa. Eles estão presentes nos nossos meios de comunicação? Ó, outra pergunta para você, está aí na tela. Reflita sobre os mesmos questionamentos que levantamos ao longo desta aula, levando em consideração a imprensa internacional. Ou seja, o que é a liberdade de imprensa no mundo, né? Quais são as influências político-ideológicas nesses veículos de comunicação no mundo? Então, questionem tudo isso, ok? Vou lembrar para vocês a Valéria, nossa aula, apareceu aqui o QR Code, seria muito legal que você dissesse o que você achou dessas informações, se foram úteis, se fizeram sentido para você, é muito importante para que eu possa melhorar o meu trabalho aqui com vocês e dizer como é que a minha informação está chegando até vocês aí na escola. O que aprendemos hoje está aí na tela, olha só. Hoje nós refletimos sobre o papel dos observatórios de imprensa frente aos meios tradicionais de comunicação. O que vem por aí? Como organizar um observatório de imprensa. Você que está sem professor neste momento, está sozinho, tem apenas a mim como seu professor do observatório, faça o seguinte, assista a aula e reflita sobre os questionamentos propostos e anote o que achar importante sobre suas reflexões em seu caderno. Compare com o que foi escrito nos cadernos dos seus colegas de turma, buscando encontrar pontos de convergência e divergência, isto é, em que vocês concordam, em que vocês discordam. Foi um prazer estar com vocês aqui, neste momento. Eu
não deixe de falar, curta, compartilha, dá o like aí no YouTube, diga aos seus amigos o que está acontecendo. Olha só, língua portuguesa, CMSP_M, para você dizer o que você achou desta aula também, diretamente para mim, a gente conversa lá. Um grande abraço, tchau, tchau e valeu!